Boa tarde, tudo bem com você? Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho mais uma tarde trazer para você uma reflexão, uma palavra do Bálsamo de Gileade. Nessa tarde eu gostaria de trazer uma palavra muito específica aos casais casados, maridos e mulheres. E eu tenho para trazer para vocês hoje a meditação em Efésios 5, versículo 31 e 33 e alguns comentários muito importantes deste livro que eu gostaria de recomendar que vocês, casais, pudessem ler. Amor é o que ela mais deseja e respeito é o que ele mais precisa. Que você possa nessa tarde meditar a respeito desse assunto que eu trago para vocês, pensando justamente nos tempos mais difíceis que nós temos vivido, não é, na nossa sociedade, dias de muito estresse, de muito cansaço, de muito trabalho para a gente poder ganhar a nossa vida que custa tão cara, não é? Para poder sustentar os nossos filhos, sustentar as nossas necessidades. E é nessa correria em busca de abrigo, de cobertura, de socorro de tudo aquilo que um casamento precisa para subsistir às intempéries da vida, necessitam para que possa encontrar paz e descanso e ter um relacionamento duradouro. Medite comigo então em Efésios 5. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim também, cada um de vocês, homens, ame a sua mulher como a si mesmos, e a mulher trate o marido com todo respeito. A primeira coisa que salta aos olhos das mulheres quando elas leem este versículo, principalmente se alguma coisa não vai indo bem no seu relacionamento, é questionar o porquê elas deveriam ser submissas ou porquê elas deveriam respeitar os seus maridos quando elas não estão sendo amadas. Veja, uma leitura sem estudo realmente dessa palavra leva muitas mulheres a não aceitarem esta direção da palavra de Deus para nós, por entenderem que elas seriam feitas capachos, por entenderem que seriam feitas submissas, anulando o seu jeito peculiar de ser. Estar sujeita, estar submissa, ela significa estar sob uma missão. Aquela que Deus determinou no Éden, não é? Ser auxiliadora idônea. A mulher que não entende esse princípio, ela não consegue respeitar o seu marido, não consegue reconhecê-lo com o devido respeito às suas responsabilidades. Aquela mulher idônea, né, a auxiliadora idônea, é aquela que ajuda, que respeita, que reconhece, que se orgulha dele, né, que lhe dá suporte, que está sempre junto, que o apoia, que o acompanha. Em grego essa palavra ela é traduzida, né, e interpretada como ézer. Ela significa numa só palavra tudo isso, né? A mulher auxiliadora, mulher ézer, é aquela que respeita, reconhece, se orgulha dele, dá suporte, dá apoio, o acompanha. E a mulher idônea é aquela esposa conveniente, aquela esposa apropriada, que completa o seu esposo. Em grego, neged, né? É a mulher idônea, a mulher que está dando suporte, completando o seu esposo. O primeiro passo para que haja então entendimento dessa palavra é saber interpretar a idoneidade dessa esposa, a sujeição dessa esposa, assim como a igreja é sujeita a Cristo, a esposa sujeita ao marido, porém como sua auxiliadora apropriada, conveniente, que o completa. Sabe, nós precisamos ter alguns cuidados na forma de entender esse recado de Deus sobre amor e respeito. Veja que o desgosto de uma esposa é interpretado pelo marido como desrespeito. Enquanto ela está desgostosa e reage com
os seus desgostos, né, por conta de não estar sendo tratada ou correspondida como o seu coração deseja. Ela reage talvez de uma forma hostil e o marido entende que ela é desrespeitosa. O que está acontecendo num relacionamento desse tipo de divergência, não é? Ela entende como o desamor, a falta de atenção, a falta de cuidado, entende como hostilidade o silêncio do esposo, que tem tanta dificuldade de falar, de se abrir, de comunicar-se, de discutir a relação, não é? E ele entende como desrespeito a crítica que ela faz a ele por conta dessa postura e o despreza. Veja, existe então aqui uma constante que com certeza não só eu já vivi no meu casamento, eu tenho certeza que você já viveu isso também. E nós entramos num ciclo insano nessa nossa relação mal resolvida, nessa comunicação não desenvolvida, não é? Qual é o problema? O que acontece quando nós nos colocamos nessa situação? Sabe, simplesmente o problema são os óculos que nós, homens e mulheres, usamos, a forma de enxergarmos o universo oposto ao seu. A mulher enxerga o seu mundo todo rosa e ela decifra muito bem esse código com as suas amigas, desabafam, elas se aconselham, não é? Enquanto os homens usam um óculos que só pode enxergar o universo azul, segundo os seus conceitos, com uma desvantagem. O homem não se comunica, ele não conversa com outros homens a respeito da relação que ele está tendo com a sua esposa, ele não consegue discutir conselhos e ele fica em desvantagem porque o seu silêncio não permite que ele possa desabafar também. E então ele sempre faz esse ritmo de casa para o trabalho, do trabalho para o futebol, e ali é jogar bola, é correr atrás de uma bolinha redonda, e não é conversar com os amigos, não é? E do futebol para a mesa de jantar, e do jantar para o chuveiro, e do chuveiro para a cama, e acabou o dia, e amanhã começa tudo de novo, né? Os homens, eles não precisam de diálogo, não precisam contar o dia, eles não precisam discutir a relação, enquanto a mulher está esperando justamente isso no seu relacionamento com seu esposo, quando ele chega no final do dia em casa, querendo conversar, colocar tudo em ordem, não é? Enquanto isso, enquanto não se entendem, não é, em relação a essas diferenças, começam as brigas, começam as discussões, os desentendimentos, e aí deixa de existir aquela conexão necessária entre o amor e o respeito. O amor, ele tem que cumprir a sua parte incondicionalmente, assim como o respeito tem que cumprir a sua parte incondicionalmente e independente um do outro, né? Não funciona a regra dá quem recebe e recebe quem dá. Não é? Essa conexão, ela não funciona na regra da ação-reação. Isso vai continuar simplesmente sustentando esse ciclo insano, esse ciclo viciado, né? Sem quebras ou paradas, sempre repetindo as mesmas voltas, os mesmos erros. O ciclo, ele tem que ser sempre interrompido por aquele que se sentir mais capacitado para dar o primeiro passo, aquele que se sentir mais maduro para retomar, para rever, para pedir desculpas, não é? E sair daquela ira que um dá as costas para o outro e não se falam, não se acertam nesse concerto, não é? A Bíblia, ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas, não é? Não deixar o sol cobrir a nossa ira. O rosa e o azul, apesar de serem mundos muito específicos para o homem e para a mulher, eles podem se fundir num só mundo. Assim como as cores se fundem. Entre rosa e azul, nós podemos ter o lilás, não é? A entrada num ciclo energético. É exatamente isso que os casais precisam para sair dessa insanidade de brigas e de discussões, em que ao invés de se unirem, estão se afastando, não é? Um motivar o outro no amor e no respeito.
E então surge um novo ciclo, um ciclo recompensador, em que um abençoa o outro, independente daquilo que recebeu. A maneira de amar plenamente o marido é respeitá-lo de formas que sejam significativas para ele. A maneira de amar plenamente a esposa é respeitá-la de formas que sejam significativas para ela. Se você buscar esses pequenos detalhes, esse pequeno segredo, um fará o outro a pessoa mais feliz do mundo. E aí sim nós teremos um casamento feliz, porque entramos nele não para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. Medite nisso nessa tarde, retome o seu relacionamento de uma forma madura e apoiados nessa palavra, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Que o Senhor te abençoe e te ajude a vencer as dificuldades desse universo tão rosa, seu mulher, e esse universo tão azul, seu homem, para que vocês possam encontrar em Jesus a alegria do primeiro amor. Um abraço. O Senhor abençoe seu final de semana. Se o Senhor me permitir, eu volto na segunda-feira com mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. Tchau.